Saudações humanas e humanos, estamos de volta com mais um episódio do Aqui Pode Tá. E olha, quando eu penso que o negócio tá bom, pasme, tem espaço para melhorar. E hoje quem tá comigo é uma grande amiga de longas datas. Já aviso que pode ser que venha na mesa assuntos que talvez venha respingar nas nossas reputações ou não, né? É sobre alguém que sabe muito profundamente, né, sobre várias coisas minhas e vice-versa. E eu estou aqui nada mais, nada menos do que com a Adriana Lopes, uma amiga de longas e longas datas. Não que a gente tenha tantas datas, sabe, gente? Só mas um pouquinho. um tanto bom, né? E ela hoje está personal trainer e gerontóloga. É isso? É isso mesmo. Amiga, muito prazer em te receber aqui. Eu sei que nada é por acaso, né? Chegou o momento da gente começar a reencontrar as pessoas que sempre foram nossas. E eu tô muito feliz com a oportunidade de estar gravando esse episódio. E eu já tô com uma expectativa muito gostosa, porque eu sei que a gente pode se emocionar relembrando tantos feitos, tantas histórias. E eu quero que você inicie tudo isso contando um pouquinho quando foi que a gente se conheceu, se conectou e o que a vida nos trouxe de presente com essas trocas. Então, a gente já se conhece tem bastante tempo. E para mim é uma alegria, Aline, uma alegria estar novamente ao seu lado, né? Nós nos Igualmente. afastamos por conta N questões da Sim, vida mesmo. A vida nos empurra, Nos né? empurra, nos leva para outros caminhos, né? E como você disse, o reencontro é necessário, se fez necessário. Então é uma honra novamente estar ao seu lado, uma mulher tão virtuosa, tão grandiosa, talentosa. Amém. E que eu tanto amo. Nós somos. E esse amor é recíproco. Ah, isso é muito bom, né, amiga? Amiga, o que você tem feito ao longo desses anos todos? O que o seu trabalho tem impactado? Eu sei que quando a gente se conectou, né, eu até te pedi para trazer um pouquinho sobre essa história, mas eu vou só te dar a ponta da linha. A gente se conheceu numa academia, onde eu dava aula de dança do ventre e você dava aula de ginástica, né, Isso, localizada. Isso. E a partir daí, a gente viveu várias histórias e você está aqui no novo tempo, onde você já se especializou nessa área de cuidar de pessoas idosas. Como foi esse caminho? Vamos fazer uma pequena retrospectiva, né? Porque eu sei que você nasceu para isso, para cuidar de pessoas, para trazer à tona a autoestima, a saúde física, mental e emocional, porque tudo é uma coisa só, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória até aqui. Então, desde aquela época, né, eu já dava aula, tem bastante tempo que eu tô nessa área, se eu for contar desde os 12, né, com a dança, e com a dança vieram as substituições da minha professora de dança, que sempre me colocava, e o amor pelos exercícios, pela ginástica foi só crescendo, pela dança, e chegou o momento de nos conhecermos na academia. Você foi ser minha aluna, e mais do que aluna, eu praticamente amiga, inclusive de peripécias que só Jesus e nós duas sabemos. Muita coisa. Muita coisa, amiga, muita coisa. E não mudou muito, né, em relação à minha profissão. Mudou a questão de crescimento, porque eu sempre estou buscando melhorar mais, né, evoluir. Fiz a gerontologia porque os caminhos me levaram para a terceira idade. Hoje, as pessoas até estão valorizando mais que bom a pessoa na terceira idade, né? Ainda tem muito etarismo, ainda tem muito que melhorar em relação a isso, mas eu pratico o amor através da gerontologia, que é o cuidado. Eu acredito. Eu sei que você já deu aula para todo tipo de público, né? Eu lembro que quando eu fazia as aulas com você, tinha mulher de tudo quanto era idade. E claro que eu ficava ali zoando o plantão de todo mundo. Mas eu sei que
em algum momento da vida a gente vira uma chave e algo se achega até nós como talvez um propósito, né? Que já estava meio que predestinado. Quando foi que você se conectou verdadeiramente com os idosos? Porque eu sei que você é o tipo de pessoa que ama fácil pessoas, né? Então, foi quando teve a campanha da fraternidade da Uhum. Igreja Católica, que era Sim. relacionado à pessoa idosa. Quando teve essa campanha, eu falei, gente, eu posso participar doando o meu trabalho. Que lindo. E eu fui ser voluntária, dando aula para idosos dentro de uma igreja por 14 anos, que era a Igreja Sagrada Família. Uhum. E tudo começou lá, a minha paixão. E eu tinha aquela turma de ginástica da terceira idade. Gracinha. Que era muito bom. Nós viajávamos, a gente fazia quermesse, essas festinhas da igreja. Viajei com eles para pousada. Era tudo muito bom. Que legal. E aí nasceu esse amor pelas pessoas da terceira idade, por esse cuidado, né? Poder cuidar dos idosos. Sim. Mas sabe o que eu achei interessante, assim, que tá vindo aqui na minha mente? Eu e a Aline, nós ficamos um tempo, né, distantes, assim, a gente já falou sobre isso. Sim. E de um tempo para cá, eu senti muita vontade de voltar àquela turma de ginástica, aquele tipo de ginástica. Que era maravilhoso. Nós nos conectamos bem no momento em que eu quero voltar a ter essa experiência, só que mulheres 40 mais. Uau! E eu super encaixo com muito orgulho nesses 40 mais, né? São muitos anos vividos intensamente, como eu sei que você também não brinca de viver. Você sempre traz, né, um propósito maior, você sempre intenciona tudo que você coloca as mãos para fazer. E eu sei que, assim como eu, você também já enfrentou vários desafios, né? A gente brinca que nós somos do mesmo bando das Fênix, não é verdade? Sim, somos Fênix. E nesse interim, onde você caminhou por vários caminhos, acessou vários lugares, tomou consciência, né, daquilo que você realmente talvez veio para fazer. Quando foi que você olhou para algum momento dessa jornada e pensou, cara, agora é o fim, isso não é para mim? Teve dessas crises, assim, de pensar em desistir, em retroceder? Como é que é a sua jornada? Em relação ao seu trabalho com os idosos? Não teve. Em momento algum eu pensei em desistir. Que bom. Aliás, eu nunca pensei em desistir, assim, de nada. Que bom. Passei por várias tribulações, como qualquer outra pessoa passa, né? Mas estive lá no fundo do poço, onde não existia mais para onde cavar. Parei ali e de um tempo para cá eu falei, não, chega, tá na hora de subir. Que independente da situação, né? Mas interessante é que eu tive amigos naquela maior dor, na minha maior angústia. Você sabe que eu não tinha nem forças para rezar, mas eu tive amigos que me levaram até Jesus, amigos que rezaram por mim e me carregaram nos seus rosários, me carregaram naquele momento assim mais difícil, né? E isso prova que o amor entre amigos e amigas, ele existe sim. Sim, ele existe, nos fortalece e também nos faz querer ir além. Isso, nos capacita para ir além. A gente não só convivia num ambiente de academia, onde a gente trocava risos, danças, aulas, né? A Aline amava. A frase da Aline era... Quando eu terminava a aula, ela falava assim, a hora que você fala assim, acabou, é o melhor momento da aula. Ela ferrava comigo, gente. Eu nunca vi o músculo arder. Ela tem uma especialidade, ela faz músculos arderem, mas depois o resultado é bom, não vou contestar, né? Claro. Mas, enfim, me perdi. Perdeu aonde, mulher? Você não se perde, você se encontra. Eu lembrei, eu fui lá e fiquei lá na cena. Eu falei, agora pra onde que eu vou? Eu acho que você vai para as nossas peripécias, porque foram muitas coisas que nós vivemos juntas, muitas.
em relação a várias coisas. Me traz aí uma memória que você... Aí já começou a rir, já até imagino o contexto. Vamos lá, solta uma pérola aí. Não. Uma memória afetiva, daquelas bem traquinagem, bem nossa cara. A pior era a gente roubar vaso no cemitério. Sim, os pais da Aline, a Aline morava ao lado do cemitério Santana, e a gente não tinha dinheiro. E o pessoal depositava, assim, né, as flores na época de finados e depois juntava os vasos já secos, assim, vazios, no cantinho do muro, que era o muro da casa da Aline. Ou seja, já cumpriram o propósito deles, né? E eu sempre fui a favor da reciclagem, Sim, né? claro. E ela, muito criativa, falou, não, a gente vai pular o muro, pegar os vasos, nós vamos pintar e vender. Era. Do mesmo jeito que nós pulamos com os vasos, nós pulamos de volta, porque o pai da Aline brigou com nós duas. Só que isso não foi uma única tentativa, sabe, gente? Na verdade, eu fazia isso por algumas vezes. E às vezes era inevitável a minha mãe ou meu pai denunciarem, né, para aquele que ia receber o meu presente. Alguém falava assim: é de onde eu tô pensando? Eu não conta. E aí meu pai ou minha mãe acabava falando: fulano, isso daí ela pegou no cemitério. Sim, era mais ou menos assim as nossas... E conclusão de tudo isso, as pessoas queriam me benzer, me exorcizar, né? Não levava o presente. E aí eu tinha que vender o presente, né? Pra gente ir pra picolé no final. Sim, claro. Mas assim, são vários momentos. Eu recordo muito das noites que eu dormia na sua casa. As noites do pijama. As festas do pijama que a gente tinha. Coisa mais maravilhosa, né, Sim. Aline? Quantos momentos bons, importantes e de cura para nós, né? Sim. Nós vivemos. Grupos de oração, os apertos que a gente passava ali naquele grupo. A gente ainda não tinha tanta habilidade assim pra Não, lidar com o nenhuma. mundo espiritual, né? E às Nenhuma. vezes aconteciam umas manifestações ali estranhas. Horrível. A gente ficava igual o Chicó, sabe, gente? Ou promessinha sem jeito. Mais ou menos assim. Eu sempre tive o olho maior, né? Então eu expressava o alerta assim, tipo, sujou! Chama o padre. Então, e de lá, né, ficaram várias amizades, né? As que sobreviveram, né? Sim, claro, as outras a gente não sabe. E eu assistindo o podcast, né, Seu e da Kelly, Uhum. me trouxe tudo que vocês conversaram ali, eu também estava Você fazia presente, parte. eu fazia parte, então eu fiz memórias, né, escutando o podcast de vocês duas. Com certeza, é muita coisa que talvez daria um livro, né? Daquela não, época. Talvez não. Daria um bom livro. Um bom livro. Eu me lembro quando a gente tinha as coreografias e você escolhia os modelitos e eu sempre muito ripongona, né? Eu sempre amei. Será que meu jeito de ser ripongo hoje eu puxei de você? Talvez. Porque você era uma mulher inspiradora, eu me inspirava muito em você, no seu talento. Gratidão, tudo. você também. Você sabe disso. E eu lembro que você queria uns figurinos mais pra vibe, assim, de shortinho e topzinho. E eu queria vestir uma coisa longa, bem zen. E às vezes tinha alguma coisa na coreografia que precisava de fazer umas reboladas, assim, mais pra vibe do axé. Gente, Era do axé. Tá? Era a época do El Chan. Era. E parecia que eu gostava mais era de quebrar os quadris na dança, né? E eu tentava, de qualquer maneira, interferir na coreografia. Acho que era a Simone, não era que dava Era, o axé? sim. Ela dava o axé. Você fazia as coreografias dentro de jazz, de várias coisas. E eu entrava com a dança do ventre, né? E ainda tinha Mailan, que também era uma bailarina muito das poderosas lá na época. Que inclusive ela vai estar com a gente aqui muito em breve. E eu sei que no meio daquilo tudo, por lealdade, por amor a você, às vezes eu ponho o tal dos shortinhos de lycra. Era o que tava na moda, amiga, pra dançar. E eu falava, né? Ok, tá bom. É sobre lealdade, tá tudo certo. E eu também me lembro quando a gente ia pra sauna.
Que delícia. E era uma delícia para vocês, porque eu ficava 2 minutos, a minha pressão baixa já queria me levar para outro lugar. Enfim, sempre foi uma mistura, né, de situações, cada qual do seu jeito de ser, e a gente sempre se respeitou, a gente sempre tomou como partido, aliás, a gente tomou para si, né, essa coisa de trazer de cada uma um pedacinho. E eu acredito que nós temos um pedacinho de cada uma dessas meninas mulheres no coração. E de certa forma, sim, cada uma nos inspirou, agregou, nos fez entender um pouco mais profundo esse universo feminino. Sim, né? Com certeza. E assim, eu sei que você também sempre foi uma mulher muito determinada e uma das suas características é a liberdade, coisa que você nunca negociou. Assim como eu também hoje tenho clareza e é algo que eu não negocio. Como foi entender isso profundamente a ponto de fazer as escolhas no sentido de talvez deixar para trás ou fora da vida as pessoas que tentavam, de certa forma, de controlar. E isso não é só para relacionamento, é para amizade. Às vezes até clientes têm esse movimento, né? De querer te segurar, enfim. Como que foi para você? Porque eu sei que você, assim como eu, também tinha essa busca, né? De encontrar alguém para estar do lado, de ter essas amizades que a gente chamava de amizades sinceras, onde a gente colocava uma energia e criava uma expectativa. Enfim, como que foi olhar para as suas relações de uma maneira geral e entender essa liberdade e assumir isso para você sem medo de errar? A maturidade me trouxe isso. Não tenho outra resposta além da minha maturidade. Sim. Me fez ver, né, que o melhor para o meu estado como pessoa, como mulher, era viver essa liberdade. Eu li um livro, não vou lembrar o nome, mas é do Tolstói. E lá ele contava sobre uma eremita. Eu falei, gente, é a minha cara isso. Foi quando eu percebi que eu seria uma boa eremita. Porque você é uma eremita, você tem essa energia, né? Eu gosto. Da solitude. Da solitude. Gente, Sim. É muito diferente a solidão da solitude. Sim. Eu gosto da minha companhia. Estar com você mesmo. Eu gosto de estar comigo. No silêncio, tomando um vinho ou ouvindo uma música. Eu gosto da minha presença, de estar comigo. Gosto de estar com os meus amigos. Gosto de estar com a pessoa que hoje eu me relaciono. Gosto. Mas eu gosto também de estar só comigo mesma. E aí eu posso afirmar então que você, sendo hoje uma mulher completa em si mesma, já entendeu que não precisa de alguém para se completar, para trazer sentido, né? Porque quando a gente se completa, a gente atrai pessoas completas. Sim. E no meio disso a gente transborda na vida do outro. E isso também está diretamente ligado à real situação de tomar para si a responsabilidade de ser feliz. Sim, né? Claro. Porque a maioria das pessoas que a gente se esbarra ao longo da vida, né? E eu, como terapeuta, eu recebo muitas pessoas aqui que geram uma super expectativa no outro e quer cobrar do outro e esquece de olhar para a autorresponsabilidade de trazer para si o que faz sentido. Sim, elas querem depositar no outro Exatamente. A sua felicidade, a sua segurança, né, o seu bem-estar, quer viver a vida do outro e esquece de si. A partir do momento que você aprende que a vida é sua, você lida bem, você gosta da sua companhia, você vai lidar bem com a solitude. Você vai chegar em casa, tomar um banho. Às vezes eu amei a vela que você me deu. Que bom. E eu gosto de, por exemplo, eu acendo, ligo o chuveiro, e uma música. Apago a luz. Não, eu gosto de silêncio. Eu sou uma mulher do silêncio. Uau. Eu sou uma mulher do silêncio. Eu também. E aqui, não sabe, sou. Eu sou do silêncio. Eu gosto. Eu gosto de música. Às vezes,
eu prefiro o silêncio. Uhum. Então, aquela vela perfumada, um banho, depois um vinho, por favor. Um bom livro. Tô lendo um bom livro. Uhum. E é isso. A minha vida hoje, em se tratando da Adriana, como Sim. eu mesma, eu comigo Como essência, mesma, né? Porque é óbvio que a companhia dos meus netos, do meu filho, da minha nora, vem sempre acrescentar. Uhum. Mas a solitude, eu casei com ela. Que lindo. E na verdade, quando a gente tem uma fé em Deus, uma fé em Jesus, né? Porque somos cristãs aqui, a gente não tem esse sentimento de solidão. Às vezes a gente pede uma companhia, até porque a gente não foi criado por Deus para viver isolado, né? Sim. O se relacionar, o trocar a energia, as experiências, o abraço, o olhar, isso é divino. E muito gostoso, né? Sim, com certeza. Mas em aspectos gerais a gente consegue, quando a gente é curada da carência, quando a gente é curada e liberta desses padrões, né? De toda mulher tem que ser mãe, toda mulher tem que casar. E isso não é uma realidade, isso não está escrito em pedras, porque a gente pode escolher o que quer viver. E eu sei exatamente o quão difícil é a gente entrar nesse lugar e quebrar todas as crenças de ter que ficar justificando o outro, aliás, para o outro, né, as nossas escolhas. Aline, e você me fez assim lembrar de... É muito difícil mesmo essa questão em relação ao olhar do outro para nós, né? Eu, Adriana, você conseguiu quebrar isso, a gente tem a nossa liberdade, Sim. que nós não negociamos com ninguém. E isso não significa não estar com uma pessoa. Sim, e né? valorizar E as valorizar. pessoas que temos. Mas o olhar, nós mulheres, nós passamos por pressões, certo? Em relação ao homem. O homem vê uma mulher só e ele acha que ela tá só e ela precisa de um homem. Você tá me entendendo? Totalmente. O absurdo que é isso, né? De querer assediar porque ela está só, entre aspas, né? E isso é um perigo muito grande. Eu acho que o homem não vai ter essa maturidade, não vai chegar a essa maturidade que nós mulheres chegamos em relação à solitude. Porque o homem, sexualmente, ele é muito infantilizado. Muito. Ele não vai ter essa maturidade. Certo? E nós, mulheres livres, nós sofremos com assédios dos homens. Porque não aceitam essa liberdade. Não, ela tá sozinha, ela precisa. Ela quer um homem, ela precisa Você de um tá homem, falando sobre quererem invadir os espaços. Isso. Para se colocar na brecha. Sim. Entendi. Não respeitando as nossas decisões. É claro que em cada contexto, né, e cada grupo tem as suas regras. São raras. São raras. Mas existem homens que fogem desse padrão, né? Eu conheço alguns. Eu não conheço nenhuma, amiga. Pois é. Mas não é fácil. Mas eu não discordo de você quando você diz que a sociedade que é machista, né? Porque é lá na ponta da nossa cultura o problema. Sim. Lá, de qualquer forma, a sociedade, ela quer te cobrar um parceiro, um marido, um filho. Se você tem um, ué, você só vai ter um? Se você tem outro, ué, você só vai ficar em dois? Então, nunca a gente consegue bater a meta social, né? E isso, de certa forma, reverbera em várias outras tomadas de decisão. Sim. E isso, de certa forma, também é complicado, porque a gente pode olhar para isso e quebrar esses padrões sem sentir dor, sem se sentir desconectada ou sem perder o seu direito de pertencer, por exemplo, à sua família de origem. Quando eu entendi que o divórcio seria o meu caminho,
honrando essa história, né, obviamente, eu senti isso na pele. Porque... Meu Deus, eu cheguei a dar um pulo. Porque, de certa forma, eu quebrei um padrão familiar. Casou, tem que ser para sempre, é só Deus que separa, e toda aquela questão que envolve também, né, a questão religiosa. E tá tudo bem, isso é da minha família, foi para essa família que Deus me trouxe, né, assim como você tem a sua família, cada uma aqui tem a sua, mas o que eu acho que realmente a gente tem que ter enquanto relevância, enquanto ponto de partida, é se autoconhecer para entender o que faz sentido para você. Sim. Se você realmente nasceu para ter um companheiro, um marido, tá tudo bem. Se aquilo foi bom ou segue bom, que bom. Mas se em algum momento você entender que não faz sentido, tá tudo bem recomeçar, né? Nunca é tarde, né, Aline? Nunca é tarde. Então, a gente vai se apropriando dessa consciência de poder escolher dentro de um lugar que foi, para nós, conquistados em uma cruz. Sim. Né? Porque foi para a liberdade que ele viveu tudo que viveu. O amor viveu. O amor sangrou para nos libertar. Então, baseado nisso, a gente olha para tudo isso e a gente consegue encontrar um lugar de leveza, não é mesmo? E, enfim, eu sei que você, né, tem um filho maravilhoso, o Vitor, que tem um sorriso iluminadíssimo. Eu fiquei tão emocionada de vê-lo pai, homem formado, né? Porque há quanto tempo a gente não se via e ele ainda estava bem pequenininho, né? E eu sei que você também enfrentou muitas questões sociais, foi desafiador, né? Como mãe solo, não tirando a honra do papai do Vitor, que é uma pessoa maravilhosa. Sim. Mas hoje você também está avó. O que é olhar para toda essa estrutura e entender que você conseguiu? Quais são as reflexões? O que vem para você quando você olha para isso e fala, caraca, eu já estou vó? Eu achei tão lindo, né? Aquele dia a gente tomando chá juntas e ele tão lindo, o Miguel, com seus cachos dourados no seu colo. E eu olhei e falei, caramba, a gente transcendeu em muitas coisas. E a minha amiga está vó. Então, menina, às vezes eu olho, nem acredito. Eu imagino. Eu sinto tanto orgulho hoje de olhar o Vitor, o pai que ele está se tornando, ver as crianças crescerem, imaginar a gente daqui uns dias, né? Eles também casarão ou não, Sim. se casarão ou não, terão filhos, então é a família continuando, porque eu tinha medo de não ser avó, eu tinha muito medo, porque eu sou filha única. Então, e eu tô muito feliz, porque eu pensei que a minha família fosse se encerrar ali. Eu não conseguia imaginar o Vitor pai, né? E hoje 2 filhos, graças a Deus. E quando você olha para a educação que o Vitor entrega para os filhos, você consegue reconhecer ele trazendo esse legado seu para os filhos? Sim, completamente. O que o Vitor tem? Paizão. É? Que lindo, eu senti ele muito carinhoso, muito amoroso. Assim, ele tá construindo, né? Ele é uma pessoa, eu vejo nele o que eu passei para ele, vejo a construção. Ele está construindo o legado dele como pai. Que bacana. E o que os seus netos têm de você, além de lembrar muito fisicamente? Você consegue olhar e falar, caramba, isso é sobre mim? Porque a gente herda algumas coisas, né? Aline, você sabe que eu ainda não percebi? Não sei se... O Thomas não dá para perceber, ele é só bebezinho. Tem 1 mês, né? Ele tem 31 dias hoje. Que lindo. O Miguel não tem nem 2 aninhos, né? Mas eles têm muito do pai. Um temperamento mais forte, mais sanguíneo.
né? Miguel é sanguíneo colérico. Nossa, boa sorte, companheira. Vamos colocar, eu sou sanguínea colérica. Olha aí, já Então, encontramos um ponto em comum. Eu senti que o Miguel, quando quer, ele quer. E ele é bem resolvido. E quando não quer, amiga? Ele não quer. Eu senti isso. E é uma herança da vovó. É, né? Temperamento, sim. E o que você trouxe da sua mãe para você? E como foi passar tantos anos também sendo cuidada pela mãe? E eu sei que ela já fez a partida dela. Imagino quão difícil ainda é isso para você. O que você consegue trazer da mamãe para a sua realidade e reconhecer isso, você levando além, sabe? Propagando a essência dela. A para amorosidade. Minha mãe era amorosa e cuidadora. Ela cuidava muito, não só de mim, mas dos meus amigos, das minhas amigas. Sim. Eu tenho muito isso dela. Desse amor, desse carinho com as outras pessoas. E o que você presenciava dentro dessa vivência com a mãe? Alguns padrões, né? Porque as nossas mães herdam padrões que às vezes são repassados a nós e é pesado, né? Foi o que elas tinham para dar, porque receberam algumas coisas. Existe alguma coisa que você observava e dentro desse lugar de ser muito livre, contestava você e você tomou uma decisão antes mesmo de ser mãe? Entende? Entendo. A minha mãe, ela sofreu muito, muito. Ela teve uma vida muito difícil, né, Aline? Eu não sei o que eu vou compartilhar, eu não sei nem se eu cheguei a contar isso para você algum dia, mas a minha mãe foi violentada sexualmente. Eu sou filha de um estupro e ela disse sim. Ela disse sim à vida, Ela te gerou. Ela me gerou. E eu via na minha mãe... Como que eu vou te explicar? Eu só via cuidado. Ela queria cuidar. Ela escolheu o amor, né? Ela escolheu o amor. Isso. Que lindo. Essa é a definição. A dor da perda dela vai ser eterna. Não tem como. Né? Toda mãe é assim. Eu acho que todos nós que somos filhos, quando nós formos perder, né? Quando vocês perderem de vocês, é a mesma coisa. É uma dor por toda a vida. E o que você quer seguir plantando para que ela permaneça viva ao longo das gerações posteriores, além do amor? O amor e o cuidado ao próximo. Só. Eu acho que o amor cura, o amor liberta, o amor constrói. E é isso que eu quero continuar como ela foi. Que lindo. Quando você olha para o futuro, né? A gente sabe que o futuro não existe. Não é uma coisa improvável, que a gente tem uma falsa ideia de que lá no futuro, quem sabe, quando a gente tiver isso, quando a gente tiver realizado aquilo, a gente possivelmente será feliz. A gente tem, né? Às vezes essas viagens sem volta, porque não existe isso. O aqui e agora é o lugar. Quando você olha para além do aqui e agora, onde você consegue se ver e fazendo o quê? Menina, pensei nisso outro dia, né? Falei, gente, como que eu vou fazer? Porque eu não vou conseguir dar aula por tanto tempo assim. Ou vou, né? Sei lá. Vai que eu consiga, né? Manter essas aulas. Aline, mas eu prefiro deixar aos cuidados de Deus o meu futuro. Sim. O que eu vou fazer, ou deixar de fazer, está nas mãos dele. Porque eu não quero que gere uma ansiedade em mim. Né? Então, está nas mãos dele. O que for para ser, é isso mesmo. Você tem um projeto muito lindo, que é o Projeto Girassol. E eu sei que esse projeto ele veio do coração de Deus para você. É um projeto que já cresceu, que já se estendeu a todo o Brasil. E acredito que já tem pessoas que são apoiadores desse projeto fora do Brasil também, né? Sim. E eu sei que isso preenche muito a tua vida. Quando foi que você tomou consciência
de assumir uma coisa tão grandiosa? Qual foi o momento da sua vida que você abriu espaço para também fazer essas obras sociais? Então, como eu havia te falado, surgiu numa campanha da fraternidade o Foi no cuidado. mesmo momento? Não, foi o primeiro cuidado Ah, com os sim. idosos, né? Foi o primeiro Foi o contato. primeiro contato Uhum. ali que eu amei e fiquei 14 anos. E o padre de lá dessa paróquia, ele estava construindo um abrigo. E eu falei que abrigo eu não iria. Estava na minha cabeça que eu não iria. Uhum. Aí ele saiu dessa paróquia, foi para Aparecida de Goiânia. Eu não consegui fazer o trabalho lá, apesar que ele quer que eu desenvolva o mesmo trabalho lá em Aparecida, mas devido à distância eu não estou conseguindo fazer. E ele construiu um abrigo e eu falei, bom, um abrigo eu não vou. E fiquei 2 anos sem trabalhar com idosos, só no personal, né? Cuidando apenas como personal de pessoas idosas. E um dia ele me ligou. Aí falou, minha filha, tá, os idosos lá estão abandonados, eu preciso que você faça o mesmo trabalho que você fez na Sagrada Família. Aí eu falei, não, padre, eu não tenho horário, não. Ele falou assim, não, é o horário que você puder. Eu, não, padre, mas é difícil para mim. Ele falou assim, minha filha, você vai deixar os idosos abandonados? Eu falei, não. Ele foi direto ao ponto, né? Tipo, o meu ponto fraco. Eu não vou. Aí eu já comecei no outro dia. E aí, Já quantos tem 12 anos? 12. Só, né? Só 12 anos. E tem 12 anos. E o projeto nasceu dentro da casa dos nossos pais, que é um dos abrigos, né? Surgiu lá. Lá é, eu diria que é a minha segunda casa. É um lar que eu amo e respeito muito. Tanto os idosos quanto os cuidadores. Hoje lá cresceu também, tem a casa dos nossos filhos em Mateus 25. Pacientes que dependem totalmente de alguém para cuidar e pacientes terminais. Hoje o projeto colabora com abrigos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Nicuns, Bela Vista, Itaúsul, Inhumas. Uau. E está crescendo. E para quem está ouvindo a gente e queira contribuir de alguma maneira, qual é o contato, qual é o caminho para fazer algum tipo de doação ou algo do tipo? Nós fazemos 3 grandes ações por ano. Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Fora essas, eu faço algumas paralelas, né? Porque o que a gente arrecada? Leite, fralda geriátrica, mantimentos, talvez algum medicamento. Tem idosos também que não moram em abrigos, mas vivem uma vulnerabilidade social e nós colaboramos. Às vezes o idoso pede um gás ou pede um medicamento ou algo assim que a gente faz durante o mês, né? Mas a nossa próxima ação agora é Dia das Mães, _ Projeto Girassol. E eu devo lançar a campanha mais ou menos dia 15 de abril, por aí, 20 de abril no máximo. Nós estamos lançando a campanha do Dia das Mães. Que bacana. Aí nós temos pontos de coleta eu também. ia te perguntar, aqui em Goiânia, quais são os pontos de coleta? Ou de entrega, né? Porque são às pontos vezes... de coleta. Tem o Rensga Café, que são as meninas lindas, maravilhosas, que acolheram o Projeto Girassol há 7 anos atrás, né? Quando a gente começou, foi o nosso primeiro ponto. Eu tenho o Salão João e Maria, que é um salão kids lindo ali no Marista. Conheço. Uma gracinha, você conhece? Da Priscila, um amor de pessoa. E a Halt Custom, que é aqui na Independência, que faz customização de carros, também abriu as portas para nós. Que então, bacana. Hoje nós temos esses 3 pontos de coleta. E existe a possibilidade de trazer outros pontos, né? Sim, claro. Sim. E no meio disso tudo, quando acontece essa entrega, geralmente é o momento de celebrar, tem uma festa, tem alguma coisa assim ou não? Vocês visitam esses lugares e deixam tudo isso lá? Como que funciona? Então, hoje nós já temos os abrigos cadastrados, né, para receber as doações. Eu não consigo fazer tudo sozinha, então eu tenho meus braços direitos que me ajudam. Eu sempre estou pedindo ajuda para o pessoal que segue, que gosta, que tem a disponibilidade para poder fazer, né, amiga? Porque, por exemplo, tem gente que precisa ir para Bela Vista, então já tem quem vai para Bela Vista. Você só encaminha tem a Carol, doação. que me conduz em tudo, que também é meu braço direito, uma gracinha, a Carol.
E é isso. Que bom. Né? Eu preciso de pessoas que estejam comigo nas ações, porque são grandes, as ações são bem grandes. Esses idosos, de maneira geral, eles são abandonados pela família ou eles realmente não têm uma família? Qual é o padrão que você observa? Porque eu sei que existem de todos os tipos de caso, né? Todos os Mas tipos. o que O maior é o abandono. O abandono. É o maior. E como esse idoso lida com isso? Eles chegam a partilhar? Existem dores ou eles não gostam de falar? Como que funciona isso quando você senta para conversar? No final da sua vida, ser você abandonado. não tem ninguém. Você tem, mas a pessoa não vai. Seu filho não vai te ver, né? O parente não vai te encontrar. As pessoas deixam esse idoso lá e vão embora? Ou vocês entram em contato? De casa, de barracões, de rua, depende. Meu Deus. São N situações. A maioria são resgatados. Sim. Às vezes fica no hospital, os filhos não vão buscar, recebe alta, ninguém mais aparece. Às vezes são maltratados em casa, precisa ir para algum lugar. O Ministério Público manda. Entendi. Tem todas as situações. O que você diria para quem está nos acompanhando agora sobre esse tema? Abandono? Não deveria existir, né, Aline? Não deveria. É muito difícil para nós, por exemplo, que o idoso está ali chorando, querendo que, vamos supor o caso da dona Amélia, ela já até faleceu. No Dia das Mães, ela chorando, porque ela queria que o filho fosse buscá-la. E o filho falou que não podia, porque ia para casa, não lembro de quem. E ela falou, mas eu vou para casa da pessoa com você. E ele, não consigo te buscar. E ela ali chorando, porque queria ver o filho. Meu Deus. Casos de, por exemplo, uma idosa fazer aniversário, a filha vai, leva o bolo, ia ter uma missa, aí o padre, não chama não vou falar o nome, para cantar o parabéns. Não, padre, deixou o bolo, já foi embora, só trouxe o bolo mesmo. Então, assim, tem casos e casos e casos. É complicado. Muito. Mas que bom que existem corações disponíveis para fazer a diferença na vida deles, né? Sim, claro. E eu quero, inclusive, me colocar à disposição para quem sabe a gente fazer algum movimento, alguma vivência, para ser contribuição, né? Então, você perguntou e eu não te respondi. Antes da pandemia, nós fazíamos bastante festa. Depois da pandemia mudou um pouco as coisas, ficou mais difícil, até os acessos aos abrigos, né? Nós do projeto já temos os nossos abrigos ali, nossos entre aspas, né? Que a gente colabora, não colaboro com outros porque a gente ainda não consegue toda a doação, porque não tem eu não estipulo a quantidade certa, eu dependo daquilo, do que eu ganhar, eu distribuo. Entendi. Entendeu? Pois é, lindo o seu projeto. E eu acredito que a gente pode, sim, unir forças para fazer isso, ir além do que já chegou. Sim, né? claro. Então, depois a gente pode conversar sobre a possibilidade de expandir isso. E é isso. Para a gente finalizar, eu quero fazer algumas perguntas bem pontuais. Ai, Jesus. Acredito que basicamente você já caminhou entre essas respostas, mas qual é o legado que você quer deixar na Terra? O legado que eu deixo é o amor ao próximo. Uau! É o cuidado ao próximo. Sabe por quê, Aline? Porque metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas. Arrasou. Amiga, gratidão pela troca. Eu sei que tem muitas coisas para a gente trazer à mesa, para contribuir, para dividir. E
eu tenho no meu coração que esse não será o único episódio, né? Assim eu espero. Estou muito feliz de ter reencontrado você nesse momento da vida. Estou feliz por você também estar disponível para voltar a cuidar de mim. E pode ter certeza que Deus sabe de tudo que já está disponível para que a gente venha viver nessa nova fase de mulheres maduras, livres, certas daquilo que escolhem e merecem viver. E eu te dou um lugar no coração. Na verdade, você sempre teve. E a gente está junto e misturado para além da vida. Sempre. Viu? Eu amo você. Também te amo muito, muito, muito. Gratidão por existir. E é isso. Eu vou te entregar o mimo. Foi lindo. Ai, que bom. Você quer deixar uma mensagem além dessa pancada de sabedoria que você lacrou tudo aqui para essas pessoas que estão olhando para a vida e de repente achando que está tarde demais para fazer diferença na vida de alguém? Você só vai fazer a diferença na vida de alguém a partir do momento que você se amar mais. Exatamente. Porque é bem quando... Gratidão, Fernando. É bem quando a conta fecha, né? Quando a gente ama a Deus acima de tudo e o outro do mesmo tanto que a gente. Sim. É isso. E eu quero deixar com você um mimo para você que ama... Eu amo mimos. E quem sabe seja um bloco de notas para você começar a colocar várias coisas aí que... Eu vou colocar poemas, pode ser? Pode. Inclusive, a gente pode depois gravar alguns conteúdos e trazer aqui um momento sarau, né? Onde a gente vai fazer uma conversa a 3, a 4. O que você acha? Sim, nossa, eu queria fazer uma conversa com a Kelly aqui também. Ai, quero muito. Não, nós vamos fazer. Vai dar certo, tá bom? Tá bom. Gratidão. E estamos juntas agora para fazer coisas maiores do que ele já fez de novo. Sim. E é isso, gente. Gratidão por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. Se você não deu um like, ajuda aí, vai. Não é sobre mim, é sobre várias pessoas e vários projetos. E eu sei que você só vai ganhar se você parar para refletir e aprender com as histórias que são divididas aqui. E é isso. Lembrando que aqui você pode, tá? Você pode fazer parte disso e quem sabe em algum momento você estará aqui comigo, dividindo a sua história e contribuindo na vida de alguém. Um beijo, gratidão e até o próximo episódio. Tchau, tchau.